paz do Senhor para toda a igreja. Glórias a Deus. Passei um tempo aí afastado, uma crise de rinite aí, a garganta ruim, mas graças a Deus estou recuperado, morrendo de saudade já deste povo abençoado, de estar aqui neste lugar, conduzindo esta igreja, a eleita do Senhor, o povo que vai morar nos céus. Aleluia! Abra sua harpa, por favor, no hino de número 303. Precisamos de... Eita, alguém ouviu alguma coisa aí? Precisamos de... Maravilha! Cante com alegria, meus amados. Alegria do Senhor! Quando o sol brilha em qualquer lugar, o que tu precisas de Jesus? Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Declare bem forte, vai! Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Declare bem forte: eu preciso de Jesus. E tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Quem precisa de Jesus aqui? Eu preciso. Aqui todo mundo precisa de Jesus, não é verdade ou não é? A igreja também. Vamos declarar esse final aí? Tu precisas de Jesus. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Antes de lermos, ou voltarmos para o capítulo 15, desculpa, capítulo 5, eu queria voltar a uma leitura que nós fizemos alguns dias atrás, que é no livro de Mateus, capítulo de número 13, por favor, Mateus capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Queria só compartilhar com os irmãos, para voltarmos ao trecho que nós lemos, capítulo 13, a partir do verso de número 1, ele tem uma colocação da parte de Deus muito interessante para o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o alcance da nossa maturidade espiritual. Olha que coisa bem interessante, querido.
Tendo Jesus, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Siga a sequência, por favor. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas por meio de parábolas. Era um dos métodos muito especiais de Jesus, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Aí preste atenção a estas colocações que ele vai mostrar nesta perspectiva que ele estava ensinando. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de areia, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Veja a sequência. Jesus vai começando a dizer: olha, quem tem ouvidos, olha que colocação, que ênfase ele dá. Quem tem ouvidos para ouvir. Então o que é que ele está dizendo? Que às vezes nós temos ouvidos, não é? Mas não damos a atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá, siga. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Olha a colocação de Jesus. Vamos lá. Ao que ele respondeu: porque a vós outros. E aí, irmão, preste atenção a esse versículo. Se eu fosse você, gravava ou grifava, melhor dizendo, ou marcava, ou fazia uma anotação. Pegue seu lápis, pegue sua caneta, não é? Um papel aí, anote. Esses versículos são muito significativos para começarmos a termos uma visão panorâmica do ensino de Jesus. Ao que ele respondeu: porque a vós outros. A quem? Aos discípulos foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então veja que a igreja, enquanto discípulos, é privilegiada. Então, uma das condições especiais da igreja é ter o privilégio de ter o conhecimento, a revelação. Preste atenção, eu estou dando ênfase a esse versículo para nós entendermos a sequência da palavra, da mensagem. Não, doutor Cleide, quanto a gente não tem a concepção, enquanto este ensinamento, pastor José Nilson, não entra na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, nós somos apenas ouvintes. Por isso que no versículo anterior diz: quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, para dar a atenção, para prestar atenção, para absorver a palavra, para reter a palavra, para aprender a palavra, ouça. Eu já disse aqui dezenas de vezes
que enquanto a gente não entende, não aprende. Enquanto a gente não entende, não aprende. E quando você não aprende, também não desfruta. Você não pode desfrutar daquilo que você não conhece. Entendeu? Então esse é um princípio bíblico. Esse é um princípio bíblico para a nossa vida. Porque a vós é dado o conhecimento dos mistérios do Reino de Deus. Mas a eles, a quem? À multidão, ao povo, às lideranças. Olha, irmão, que choque térmico Deus estava dando naquele povo naquele dia. Entendeu? Pessoas que estavam de posse da própria lei e não conseguiam ter o discernimento de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Agora, com a lei na mão, a Torá, a Bíblia, por assim dizer, na linguagem mais contextualizada, na Bíblia Sagrada, nas mãos, não tinha o verdadeiro discernimento de quem era Jesus. Olha que coisa interessante, pastor Dovin, isso é muito sério para nós. Está certo? Verso de número 12, querido. Pois a quem tem, e aí tem uma ação de Deus muito interessante, um princípio multiplicador. Um princípio multiplicador. A quem tem, mais se dará. Esse é um princípio, querido, muito rico para entendermos. Mas se dará e terá em abundância. É como o princípio da semeadura. Olha, querido, Deus nunca vai lhe dar nada só para você. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Se Deus lhe deu o conhecimento, distribua o que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu capacidade, abençoe as pessoas com aquilo que Deus lhe deu. Invista no reino. A vós é dado os mistérios, com o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A igreja, querido, o princípio da igreja é corpo. Não é uma instituição pela instituição. Instituição é a ADEPAZ. Instituição é a IADER. É a Igreja Batista, é a Universal, isso é instituição. Mas a igreja é um organismo. E tem que haver esta interação, esta afinidade. Tem que haver esta sintonia. Não existe nada, nenhuma parte do nosso corpo que subsista separadamente dele. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, na Almeida diz, aquele que não tem ainda será tirado. Eu estava lendo essa palavra e me lembrei, não é, do filho pródigo. O filho pródigo, é tão interessante, pastor Márcio, que o filho pródigo, ele tinha, e não sabendo usar a herança de Deus, presta atenção, ali a herança do pai, pastor Josafá, ele não soube usar, até o que ele tinha, estragou. Eu fiquei meditando nesse versículo, disse, meu Deus, como isso é interessante, não é? A gente às vezes fica olhando, como é que até o que tem será tirado? Pois é, porque muitas vezes, se você não tem, se você não usa aquilo que Deus lhe deu, irmão, desculpe a força de expressão, não preciso pedir desculpa, mas você vai perder a chance de cumprir o propósito para o qual Deus mandou você aqui. Você perdeu a razão da existência, porque o princípio é a frutificação, é o crescimento, é o transbordar daquilo que Deus lhe dá para alcançar a outro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso seguinte. Por isso falo
lhes falo por meio de parábola, porque vendo não enxergam. Por quê? Quando você vai lá para Isaías, o profeta Isaías já tinha profetizado a respeito deste povo, de que eles estavam com o coração petrificados. A palavra bate como qualquer água que bate neste vidro, tá certo? Ou nesse produto aqui, de repente, como ele não tem absorção, ela simplesmente escorre e perde toda aquela água que caiu aqui. Mas se ela bate em cima desse tapete, o tapete absorve. Assim a palavra de Deus deve bater na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e você tem que reter, absorver. Por quê? Porque fora disso, querido, você vai perder a grande oportunidade. Você será apenas ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso lhes falo por parábola, porque eles veem, vendo não enxergam, não têm a percepção, e escutando não ouvem, não têm o entendimento. Muitos menos compreendem. Verso de número 14. Eu estou falando essa palavra porque ela tem uma direção muito interessante. Neles se cumpre a profecia que eu citei agora de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Como não entende, irmão? Porque o coração, preste atenção a isso, o coração não é ensinável. Você conhece alguém que está, que você há tempo está na igreja, e nunca recebe a palavra para mudar de estágio, por assim dizer? Tem pessoas que não prosperam, irmão. Estão na igreja, sabe, dezenas de anos, e parece que são infantis na fé, não crescem, não amadurecem. E este culto de hoje é um culto de ensino da palavra de Deus, para entendermos que precisamos crescer. E eu estou falando aqui para os nossos queridos irmãos que também estão ao alcance da nossa voz através das redes sociais, estão em casa, que precisamos crescer, amadurecermos, e entendermos que a vida que Deus quer para nós é uma vida de prosperidade. E quando eu estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro pelo dinheiro, eu estou falando de vida plena, de vida abundante, de vida crescente, de vida que frutifica, de vida que transborda, de vida de a pessoa, aleluia, que chega e transborda para o outro. Verso de número 15, querido. Vamos encerrar essa parte para explicar um pouco sobre o que Jesus falou sobre o tipo de solo. Posto que o coração deste povo está petrificado. Claro, irmão. Por que não muda? Porque o coração não absorve. Porque esta palavra, querido, preste atenção, esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder, mas precisa, sabe, Jesus é educado. Lá em Apocalipse ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ter a sua contrapartida, tem que ter a minha parte, a sua parte, senão não vai acontecer. E muitas vezes nós nos fechamos: pastor, mas Deus sabe mesmo, irmão. Deus sabe que eu sirvo a Ele, Deus sabe que eu estou na casa dEle, eu quero servi-lo. Mas, irmão, você tem que ceder, você tem que abrir mão. Sabe por quê? Porque a palavra tem que haver transformação na vida. Olha, Jesus dizia para daquele povo, aliás, quem falou foi Deus através do profeta: de má vontade escuta com seus ouvidos e fecha os seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos. Ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Olha que coisa interessante. O que é que eu entendo aqui? É que todas as vezes que a gente se converte, há uma cura.
em qualquer área da nossa vida. Se der ouvido à palavra de Deus, haverá cura. Haverá cura, irmão Carlos. Haverá transformação, entendeu? Haverá um princípio transformador de cura, vai sarar. Eu creio que Deus tem um propósito de sarar vidas, de sarar alma, de sarar corações. Vamos ver o próximo versículo. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam. Preste atenção a isso. Porque concebe. Olha, Deus está dizendo para mim e para você que no vosso culto, eu não quero que vocês estejam apenas formalmente. Vamos lá, porque hoje é culto de domingo, hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de oração. Não, vocês têm que chegar aqui e perceber que Jesus está aqui. Você tem que estar aqui e enxergar. Não é porque é a DEPAS ou que fosse outra denominação, é porque nós estamos reunidos no nome dEle, tá certo? E disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Nós estamos aqui no nome do Senhor, e porque estamos no nome do Senhor, há uma ação poderosa e sobrenatural para alcançar a nossa vida. Crente precisa enxergar, ter esta percepção. Enxergar com os olhos de ver, para entender que esta noite pode haver cura, pode haver libertação, transformação, regeneração, santificação, justificação. Tem que haver a ação poderosa da palavra, senão nós ficamos simplesmente formais. Pastor, hoje é culto de domingo. Pois é, esta palavra que Deus me deu desde ontem, essa palavra está mexendo com o meu coração, para entendermos, querido, que nós precisamos nos voltarmos à palavra e saber que há esta ação de Deus. Verso de número 17, querido, nós vamos falar sobre os solos. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas desejaram ver, mas não tiveram o privilégio que eu e você tem. Olha, verso 18. Portanto, atentai para o que significa esta parábola. Aí ele vai ensinar o que significa esta parábola. Olha o que a Bíblia diz. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, preste bem atenção a isso. Quando você escuta uma pregação e não entende, o que é que acontece? Por isso que muitas vezes, José, você passa por aquela porta ali, vai embora para casa e desaparece. A gente está aqui pulando numa perna só, feliz da vida, glorificando a Deus. Deus falou para mim, e Deus não sei o que e tal, e de repente amanhã parece que não aconteceu nada. Porque às vezes nós apenas ouvimos, e esta palavra atingiu apenas, pastor Rubens, o nosso emocional. Nos emocionamos, pastor Peco, sentimos até arrepios, ficamos até felizes, porque foi uma palavra, parece que, sabe, uma aula de motivação, de elevação, e de repente saímos ali e parece que não aconteceu nada. Amanhã de manhã parece que essa palavra não está funcionando, mas o que Jesus está dizendo é que eu preciso compreender, eu entender que o Evangelho, preste atenção, Evangelho é vida. Evangelho não é estar na igreja, o Evangelho é você ser igreja. Evangelho não é necessariamente pertencer a uma denominação. Evangelho é você estar aqui hoje do jeito que está, mas amanhã onde você estiver, você continua sendo o homem e a mulher de Deus, cumprindo todos os propósitos para o qual Deus chamou. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, automaticamente, querido, esse solo, sabe, desta semente, que é a própria palavra de Deus, que cai à beira do caminho. O inimigo vem e arranca. Então eu preciso ter muito cuidado com esta realidade, para entender
e compreender que tudo que Deus tem falado aqui, e olha que eu tenho prestado atenção, Deus tem levantado tantas pessoas aqui, pastor, para falar. Deus tem falado tremendamente para esta igreja. Nós podemos reclamar de qualquer coisa, que está até frio ou está quente, que não sei das quantas, mas você não pode reclamar, que Deus tem mandado palavras poderosas para nós. Quantos creem nesta verdade? Quantos confirmam esta verdade? Deus tem falado tremendamente para o nosso coração, e o propósito é que você compreenda, porque quando você compreende, quando você entende, você prospera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se isso não acontecer, é aquele solo que está à beira da estrada, que a semente caiu à beira da estrada, melhor dizendo, e aí vem o maligno e arranca o que foi semeado do seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Mas há uma outra, que o terreno rochoso, verso de número 18, 19 e 20. O que foi semeado em terreno rochoso é esse que ouve a palavra. E essa é muito interessante, essa colocação, é que ele recebe com muita alegria. Mas olha que coisa interessante, recebe com muita alegria, mas aí precisa de, não tem aprofundamento, a palavra não tem profundidade. Então é aquela pessoa que crê e até aceita, mas é uma pessoa vulnerável. Uma hora é crente, outra hora não é, uma hora está firme, outra hora não está, uma hora acredita em tudo, a outra hora não está acreditando mais em nada. Uma hora aparece e recebe com tanta alegria, pastor, a mensagem vem, ele recebe com tanta alegria, mas não cria raiz. E o evangelho, querido, é para mexer com a gente mesmo, para que eu seja aqui a pessoa que eu sou na minha casa, e que eu seja na minha casa a pessoa que eu sou aqui, e que eu seja no meu trabalho a pessoa que eu sou na minha casa e sou aqui. E que muitas vezes nós não estamos tendo este comportamento porque não tem raiz, não tem profundidade. Parece uma palavra assim tão simples, não é? Mas isso tem uma profundidade muito grande. Desculpe, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes estamos vulneráveis. Vem as lutas, vem a dificuldade, vem os problemas. É tão interessante. A pessoa, como não tem profundidade, por causa da palavra de Cristo, a pessoa é crente aqui na igreja que dói. Lá fora, para descobrir que ele é crente, dá trabalho. Me lembro da pessoa que trabalhou um tempo muito grande numa determinada empresa, e depois de algum tempo, quando foi sair, foi que o pessoal descobriu que ele era crente. Aí, irmão, você não precisa vender, tentar vender uma imagem, você só precisa ser você, ó. Preste bem atenção a isso. Durante muito tempo, eu estou falando aqui sobre, no capítulo, no livro de Gálatas, não é sobre a religião, ou a religiosidade das pessoas. A religião impôs muito peso sobre as pessoas, de trajes e costumes, etc., bom hábito, etc., entendeu? E as pessoas aparentavam, entendeu? Olhava para mim assim, olhava para o pastor Márcio, para o pastor Levi ali, paletó e gravata, com a Bíblia na mão, chamar de crente. Natural. Uma senhora com a roupa muito, né, longa e etc., era chamada de crente mesmo. Amém, glória a Deus. Mas às vezes, irmãos, o comportamento, e a linguagem, e comprava e não pagava, ainda dizia que tinha muita fé que Deus ia mandar alguém pagar no seu lugar.
E a língua que não para, e fala de todo mundo. Pastor Jacute, evangelístico, pois é. A igreja está precisando. A começar de mim, a começar de você. Nós estamos precisando de voltar a esse evangelho que Jesus estava dizendo. Não estava dizendo era para incrédulo, não. Jesus estava falando para o seu povo, para os seus discípulos, para entendermos que nós precisamos crescer. Outra caiu, verso de número: contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste pouco tempo, e por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Basta uma lutazinha, basta uma dificuldade. Verso de número 22: quanto ao que foi semeado entre espinho, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, as seduções das riquezas. Irmão, eu nunca vi uma época para esse versículo se cumprir tão literalmente. Tão literalmente. Como nós estamos materialistas e temos esquecido da obra de Deus. Temos ficado distante, pastor Carlos, da obra de Deus. As pessoas não têm mais o sentimento. Eu estou falando da DEPAS, nem você em particular. Estou falando da igreja como um todo. Há um distanciamento, há um esfriamento na oração, na leitura da palavra. Há tempos atrás, a irmã chegou: pastor, ore por mim, para Deus me dar fé. Eu disse para ela: eu não oro, esse tipo de oração eu não faço, irmão. Você quer fé, vai ler a Bíblia. 10:17 de Romanos: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não lê Bíblia, você não busca a palavra de Deus, você não ora, você não está, não entendeu? Pode perguntar todas as notícias que estão aí fora, aqui no Brasil e fora do Brasil, que sabe, só não sabe de Bíblia, só não conhece Bíblia, só não conhece. E como você quer profundidade, como você quer crescimento, e as coisas desta vida vai aprisionando, vai, sabe, seduzindo as pessoas, e as pessoas vão esfriando espiritualmente. Mas se volte para a palavra, se volte para a palavra, você vai frutificar naturalmente, irmãos. Sabe por quê? Porque você nasceu para isto. Você nasceu para isto. Frutificar não é um esforço seu, frutificar é uma consequência da saúde espiritual que você tem, da saúde e da bênção de Deus sobre a sua vida. Frutificar, irmão, é uma consequência natural. Você não precisa fazer força para ser crente. Se você está fazendo força para ser crente, você tem mérito. Deus sabe como eu tenho feito força. Irmão, você vai fazer tão somente o seu compromisso com Deus. Eu te louvo, eu te adoro, eu glorifico o teu nome, Senhor. Na tua presença em minha vida, mudou a minha vida, mudou o meu ser. Eu sou outra pessoa, a tua palavra que é vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver o outro versículo para a gente encerrar essa parte, querido. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra, presta atenção a isso, presta atenção a isso, aleluia. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra. Presta atenção. Não sei se você observou na sua Bíblia, aí na King James está aí, olha, essa palavra aí está iniciando com letra maiúscula. Você prestou atenção a isso aí? Olha, essa palavra é o próprio Cristo. Esta palavra é o verbo de Deus, o Logos de Deus, o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Entendeu? Você tem que ter essa percepção. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a Cristo, que ouve a palavra e a entende. Isso é forte demais,
Porque, irmão, quando você entende, você aprende. E aí você sabe viver, como disse Paulo, eu aprendi a viver em bonança. Eu aprendi também a padecer necessidades. Eu não sou crente porque tenho. Eu não deixei de ser crente porque eu não tenho. Eu sou crente quando tenho. Eu sou crente quando eu não tenho. Eu sou crente quando eu estou com saúde. Eu sou crente quando eu tenho saúde. Eu sou crente quando eu tenho dinheiro. Ah, irmão, Deus não vai me enriquecer porque eu vou ficar orgulhoso. Você não é crente, rapaz. Se você for crente, se você entendeu a palavra de Deus, Deus pode dar metade de Natal, você continua humilde, você continua simples, você continua abençoando os outros, você continua frutificando para a glória do nome do Senhor. Se as riquezas lhe mudam, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Se o status social lhe muda, é porque você ainda não entendeu a palavra. Se a situação, pastor Dovim, as circunstâncias lhe mudam, é porque você ainda não entendeu que esta palavra deve ser algo que habita dentro de você. Esta palavra tem que ser parte integrante da sua vida. Esta palavra tem que fazer parte de você. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes, levantem as suas mãos e glorifiquem o nome do Senhor. Esta palavra forte, mas é a palavra que Deus tem dado ao meu coração para compartilhar com vocês. Uma palavra que lemos há poucos dias atrás, mas desde ontem eu não consigo mudar essa palavra. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e a entende. E olha que coisa interessante este versículo, irmão. Marca aí. Este que entendeu, este que aprendeu, este frutifica. Você está entendendo? Quando você aprende, irmão, quando você entende o Evangelho, a frutificação é uma consequência, Marinho, natural. Você já entendeu que Deus não está preocupado com o que você faz necessariamente? Deus está preocupado com quem você é. Tem gente que está fazendo muito para ver se conquista algum espaçozinho perto de Deus. Ei, irmão, Deus não precisa de nada. Deus não quer empregado. O filho pródigo disse, eu vou me apresentar, dizer, me recebe como jornaleiro, como teu empregado. Deus não tem empregado, Deus só tem filho. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então saiba que você é filho. Isso é natural na sua vida. A frutificação tem que ser algo natural, não pode ser uma coisa extraordinária. Eu já disse aqui para os irmãos que para o homem espiritual, o sobrenatural é o seu natural. Entendeu? Por isso que o homem espiritual não é aquele que fala muita língua. Eu estava numa campanha evangelística muitos anos atrás, no interior desse estado, e um pregador, no tempo daquele pastor Dovim que vendia aquelas fitas, né? Lembra aquelas fitas, cassete, aquele negócio assim? Falar nisso aqui, um bocado de gente nova não sabe, mas esse pessoal aqui mais de idade aqui sabe tudinho. E o pregador só faltou rasgar o céu e expulsar demônio, fazer tanta coisa. Mas na hora de vender o CD, as fitas, irmão, foi uma briga tão feia. O camarada estava muito mais preocupado em vender as fitas do que ganhar uma para Jesus. Porque não entendeu a mensagem. Aleluia. O Evangelho não é para promover o homem, é para promover o reino. O Evangelho não é para promover o homem, não é para promover você, não é para promover você, não é para promover a mim, é para promover o reino. Jesus disse, a vós é dado o conhecimento.
Preste atenção, isso tem um peso muito grande. Isso tem um peso muito grande. Jesus está dizendo: olha, eu não me revelo para eles, mas para vocês que são meus filhos, eu me revelo para revelar o reino dos céus. E muitas vezes as pessoas estão presas ao reino da terra. Venha nós no nosso reino. E Jesus ensinou a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o Senhor que manda, é o Senhor que determina, é o Senhor que diz como é para fazer, não é o homem. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. E esse mistério aqui, irmão, essa verdade aqui dá uma palavra muito grande, uma pregação muito grande. Por quê? Porque a frutificação, a abundância, ela vai vir como uma consequência tão natural, que você, só pelo seu nível de relacionamento com Deus, aleluia, as bênçãos lhe alcançam, lhe acompanham, as bênçãos vêm para você. Entendeu? É que nós somos ensinados muitas vezes, entendeu? Com aquela mentalidade católica, de estar pedindo e buscando, sabe, como se de repente a gente tivesse que pagar preço. Você não tem nada que pagar, Deus pagou por nós. Nós entramos, quem ouviu a pregação do domingo passado aqui, nós entramos num reino que dizia que era diferente, e quando aquele homem entrou, tomou posse, era paz, era alegria, era gozo. O reino de Deus, a revelação de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus sobre a vida da igreja é algo sobrenatural. Você é feliz, querido, não é porque você faz força, não é porque você ganha dinheiro, não, Senhor. Você é feliz porque a graça de Deus habita em você. Você é feliz porque o Evangelho lhe transformou. Você é feliz porque a graça e a unção do Espírito Santo está na sua vida. Você entendeu o Evangelho, e porque entendeu, frutifica. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o princípio da multiplicação, que está lá no capítulo 1 de Gênesis. Tudo que Deus criou, o propósito é crescimento, frutificação, multiplicação. E aí Deus diz aí, olha, Jesus diz aí, olha, este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Para cada semente vem 100 para você, para cada semente vem 60 para você, para cada semente vem 30 para você. Haverá multiplicação. E o dia que a igreja do Senhor, no dia que nós entendermos estas verdades bíblicas, nós seremos prósperos espiritualmente, prósperos, Senhor, também no sentido material, próspero em todos os sentidos da nossa vida. Não se escandalizem, mas nós temos, pela essa cultura que recebemos do passado, nós temos uma cultura de escassez. Qualquer dia desse aqui nós vamos falar sobre esse tema, entendeu? É uma mentalidade que não compreendemos ainda, que o reino de Deus, querido, eu não estou falando aqui de dinheiro, que Deus não precisa de dinheiro. Dinheiro é uma consequência natural, entendeu? Uma consequência natural. Mas riqueza também é natural para aqueles que entendem o que é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa eu só, você podia voltar para o capítulo 5, só para encerrar, que eu já olhei para a hora e a hora passou ali, querido.
capítulo 5 de Marcos. Só para a gente voltar para uma coisa que me chamou muita atenção. Aleluia. Verso de número 25. Estava por ali uma mulher que havia 12 anos. Essa mulher, irmão, me chama muita atenção. Já falei sobre ela aqui. Qualquer dia nós vamos voltar assim para falar mais detalhadamente. Mas pense numa mulher que merece o nosso aplauso. Pense numa mulher determinada, corajosa, que não se entregava, irmão. 12 anos não é brincadeira. Mulher guerreira, mulher disposta, mulher que vai à luta, que não se entrega, conectada. Na linguagem de hoje, se fosse escrever a Bíblia, acho que eu dizia assim: que mulher conectada, mulher que a luta mesmo, não entregava de jeito nenhum, entendeu? Diante de toda a realidade. E quando ela tinha um trocado no bolso, ela ia, comprava, entendeu? Apareceu agora esse remédio, eu vou comprar. Apareceu o doutor fulano lá, que o camarada é bom, vou lá também. Agora preste atenção. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia, verso de número 26, bem ligeirinho, querido. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo quanto possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Olha que coisa interessante. Mas ela não desiste. Bota isso na sua cabeça, que você quer desistir com coisa tão pouca, só porque não gostou, só porque ficou chateado, só porque não sei o quê, porque não foi do seu jeito. E Deus está dizendo para mim e para você: não desista, porque algo grande vem aí para você. Aleluia. Você nem percebeu ainda. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E se Ele está aqui, tem resposta. E se Ele está aqui, tem solução. E se Ele está aqui, tem socorro. E se Ele está aqui, tem solução para a tua vida. Ela, ouvindo falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado. Irmão, essa mulher não podia, era isolada da sociedade, isolada da família, sabe, segregada em todos os aspectos. Mas essa mulher era muito tremenda, eu ia dizer violenta, estrategista, entendeu? Ela sabe. Você sabe o que significa isto? É que se ela se metesse no meio dessa multidão e o pessoal descobrisse, ela morria apedrejada. Mas quem quer, irmão, arranja os meios, e quem não quer, arranja desculpa. Sabe por que você não tem conquistado muita coisa? Porque você tem arranjado muita desculpa para você, para justificar o seu fracasso, para justificar a sua debilidade. Mas Deus está dizendo hoje: não arranje desculpa. Eu estou aqui, eu tenho resposta, eu sou solução, eu sou socorro. Não arranje, não transfira para ninguém responsabilidade. Assuma, vá adiante. Deus vai fazer você vencer. Rompa com essas realidades que aí estão. Isso aqui, pastor Dudu, nessa semana no culto, na quarta-feira: não entregue a sua vida, entendeu? A ninguém. Não entregue a sua vida para alguém dominar. Não, Deus não quer isso na vida espiritual de ninguém. Você é livre. Foi o que falamos aqui no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Presta atenção a esta palavra. Parece até um pleonasmo, uma redundância. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Você tem que se conscientizar. Paulo estava colocando aquelas igrejas ali de ponta cabeça para dizer a ela: entenda que você ainda não compreendeu o Evangelho, que o Evangelho liberta, que o Evangelho transforma. Você não entendeu que você é livre de estar vivendo como alguém aprisionado. Você não entendeu ainda. Ela ouviu falar de Jesus, passou pelo meio daquela multidão, comprometeu toda a sua vida. Mas quem quer, irmão, vai mesmo. Aleluia, aleluia. E ela vai. Eu não sei quem foi que disse isso a ela, mas
Eu só posso entender, queridos, eu só posso entender que ela recebeu revelação. Preste bem atenção. Veja o versículo seguinte. Versículo seguinte. Pois dizia consigo mesmo. Isso é uma revelação. Se eu puder tocar no manto, só preciso disso, eu ficarei curada. Veja o outro verso, 29. E naquele instante, se lhe estancou, foi instantâneo, foi na hora. Imagina, 12 anos. Mas ela entendeu o Evangelho, ela entendeu quem era Jesus, ela entendeu a palavra. Havia uma multidão, pastores, que apertava, que oprimia, que comprimia, que espremia a Jesus e não recebe nada. Você não tem notícia que ninguém foi curado naquela multidão, pastor? Jesus disse: olha, alguém me tocou, e os discípulos cercando eles. Como que lhe tocou, Jesus? É todo mundo lhe impressando, é todo mundo lhe tocando. Mas aquelas pessoas que estavam tocando, se aproximando, acompanhando a Jesus, ainda não tinham entendido que Ele é a palavra de Deus, Ele é a resposta para a humanidade, Ele é o Logos de Deus, Ele é a resposta de Deus, Ele é a cura para a humanidade, Ele é a solução dos problemas, Ele é o Salvador da humanidade. E aquela mulher entendeu: se eu estou olhando para o Emanuel, para o Deus conosco, para o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, Ele nasceu para me curar, Ele nasceu para me salvar, Ele nasceu para me transformar. Eu não vou perder essa oportunidade. Isso é o que Jesus disse. A semente caiu em terra boa. Aleluia. Aleluia. Ela compreendeu esta verdade, ela concebeu esta verdade. Ela viu Jesus, enquanto a multidão via Jesus um mestre, via na multidão um homem comum, via na multidão mais um rabino ensinando as leis, ensinando. Ela viu Jesus, o Filho de Deus. Ela viu em Jesus o Salvador da humanidade. Ela viu Jesus, o Deus conosco. Ela olhou para Jesus e agora o toque dela foi diferente daquele toque da multidão que não compreendia. Querido, o que eu posso entender aqui para encerrar é que quando eu começo a compreender a palavra de Deus, essa palavra começa a funcionar na minha vida, e a minha relação com Ele, o meu relacionamento com Ele muda a minha história. Vamos cantar aqui, querido, por favor. O toque de Deus na sua vida, a partir da perspectiva de que você compreendeu quem é Jesus, vai mudar a tua vida. Não é uma religião, não é uma igreja, não, querido, é vida com Deus, relacionamento com Deus. 12 anos sem receber uma cura, 12 anos, Valmir, sem receber a sua vitória. Usou todos os limites humanos, lutou por todas as possibilidades humanas, não conseguiu. No dia que ela toca na orla do vestido de Jesus, e ela foi tocar, não foi assim para, sabe, não, ela foi tocar porque ela compreendeu. Ela foi tocar porque ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ela entendeu que Deus tinha resposta para ela. Eu não sei se esta noite que você está aqui, nós vamos cantar agora com o grupo de louvor, mas eu quero orar por você, que você entenda que a sua história pode mudar hoje. Evangélico ou não, querido, a sua história pode mudar hoje. Entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. Entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. Entenda que o seu relacionamento com Ele é diferente de simplesmente uma amizade.
é vida, é experiência com o Senhor. Eu quero orar no final deste culto agora por você. Estenda as mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Grande abraço, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e a